turma. Olá, turma, vocês estão me ouvindo? Dá para me ouvir bem? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Comenta para mim lá no fórum. Turma, aumenta o som do computador ou utilize fone de ouvido para me ouvir melhor ou qualquer outro problema. Faça a leitura do conteúdo deste vídeo junto à elaboração da atividade proposta. Não se esqueça, ao sair de casa, utilizar máscaras e sempre estar lavando as mãos com álcool em gel, com água e sabão. Vamos falar sobre capacidades físicas e suas especificidades. São todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente classificadas em diversos tipos: resistência, força, velocidade, agilidade, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. Uma coordenação motora bem trabalhada no aluno, ele traz destrezas por toda a vida. A escola que promove o esporte está oferecendo meios aos alunos de adquirir não apenas saúde, desenvolvimento físico e intelectual, mas também a aquisição de valores que serão úteis na própria escola e em toda a vida. Na área da educação física e do desporto, capacidades motoras são pressupostos dos movimentos que permitem que as qualidades inatas de uma pessoa, como um talento ou um potencial, se evidenciem. Exemplos: força, resistência e flexibilidade. Nota: toda a pessoa nasce com uma determinada quantidade de força ou flexibilidade, mas ninguém nasce com habilidade para jogar futebol ou handebol. Tem que ser desenvolvido e aprendido, segundo o autor Magill, 1984. As capacidades constituem a base de todas as habilidades motoras. Vamos falar sobre a força, entre elas a força isotônica, força isométrica e força explosiva. A força isotônica dinâmica é o tipo de força que envolve os músculos dos membros em movimento ou suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetitivos, como, por exemplo, as ginásticas localizadas de academia. Força isométrica estática é o tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em forma de movimento, como, por exemplo, o alongamento, que nós executamos ele parado. Nós estamos parados, elaboramos um movimento, paralisamos ele e aquele músculo está sendo dilatado, assim executando o alongamento das fibras musculares. Força explosiva, potência, habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo, como, por exemplo, o tiro de 100 metros no atletismo. O desenvolvimento da força pode ser ou geral e específica. No caso da geral, quando visamos o desenvolvimento de todos os grupos musculares. A específica, quando visamos o desenvolvimento de um ou vários grupos musculares, característico dos gestos de cada modalidade. No caso da geral, por exemplo, quando visamos o desenvolvimento de todos os grupos musculares, podemos citar natação. Específica, quando visamos o desenvolvimento de um ou vários grupos musculares, característicos dos gestos de cada modalidade. Mamãe. Só um minutinho, pessoal, que meu filho está me chamando aqui. Oh.
E aí, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Me desculpem qualquer barulho externo. Pois então, pessoal, o desenvolvimento da força ele pode ser geral ou específica, né? Geral quando visamos o desenvolvimento de todos os grupos musculares. Específica quando visamos o desenvolvimento de um ou vários grupos musculares característicos dos gestos de cada modalidade, como, por exemplo, a ginástica localizada em academia, musculação. Tipos de força. Força máxima é a força mais elevada que o indivíduo consegue desenvolver com uma contração voluntária máxima. Força estática, quando a contração é executada contra uma resistência física que não pode ser superada. Força dinâmica, quando a contração é executada contra uma resistência física que pode ser superada. Força rápida ou veloz, o que é? É a força mais rápida que pode ser desenvolvida voluntariamente e na unidade de tempo, para a execução de um movimento pré-determinado. A inicial, capacidade de um músculo expressar rapidamente a força no momento inicial da tensão criada. A explosiva, capacidade de obter valores elevados de força em tempo muito curto. De resistência, capacidade de manter ou repetir a tensão muscular estática e dinâmica, respectivamente, durante um longo período de tempo. Pessoal, vamos falar agora sobre a flexibilidade. Temos aqui a imagem de uma moça com movimentos de alongamento. A gente sabe que quanto mais a gente se alonga, se nós levarmos o alongamento a sério, de forma diária ou 3 vezes por semana, nós conseguimos também essa amplitude de movimento. Pode ser evidenciada pela amplitude dos movimentos das diferentes partes do corpo. É dependente da elasticidade muscular e da mobilidade articular. A mobilidade articular é expressada pelas propriedades anatômicas das articulações e a elasticidade muscular é projetada pelo grau de estiramento dos músculos envolvidos. Portanto, a flexibilidade capacita as pessoas a aumentar a extensão dos movimentos numa articulação determinada. Desenvolvimento da flexibilidade pode ser geral e específica. Na geral, consiste na amplitude normal de oscilação das articulações, especialmente nas principais articulações como o ombro, a anca e coluna vertebral. Específica, consiste na amplitude necessária para a realização de movimentos específicos de cada modalidade. Resistência, vamos falar agora sobre a resistência. Qualidade física que permite um contínuo esforço durante um determinado tempo. Dentro da resistência, temos a resistência aeróbica e a resistência anaeróbica. Na resistência aeróbica, permite manter, por um determinado período de tempo, um esforço em que o consumo O2 equilibra-se com a sua absorção. Steady state, sendo os esforços de fraca ou média intensidade, pessoal. Dentro aqui da resistência aeróbica, falamos sobre um esforço em que o consumo de O2 equilibra-se, quer dizer, o consumo máximo de oxigênio. Resistência anaeróbica permite manter, por um determinado período de tempo, um esforço em que o consumo de O2
Turma, resistência anaeróbica, essa parte que eu já li, já falei para vocês. Resistência muscular localizada, conhecida pela sigla RML, capacidade individual de realizar no maior tempo possível a repetição de um determinado movimento, em o mesmo ritmo e com a mesma eficiência. É a capacidade de repetir várias vezes uma mesma tarefa, utilizando-se baixos níveis de força. É a capacidade do músculo em trabalhar contra uma resistência moderada durante longos períodos de tempo. Atividade. O que eu vou transmitir para que vocês executem, pessoal, como forma avaliativa? Copie as perguntas e responda em seu caderno. Eu estou à disposição no fórum para esclarecimento de dúvidas, pessoal. Vocês podem colocar lá toda e qualquer dúvida, um comentário, uma sugestão, que eu vou responder vocês o mais breve possível. Então, a primeira atividade é, segundo Magil, 1984, já nascemos com habilidades para a prática esportiva, verdade ou mentira? E justifique. Segundo a classificação das capacidades físicas condicionais, estão as forças isotônica, isométrica e explosiva. Qual delas tem a finalidade de exercer o máximo de energia? E me dê um exemplo de uma modalidade esportiva que exerce esta força de acordo com a sua primeira resposta. Terceira, segundo o texto, o que é mobilidade articular? Quarta, o desenvolvimento da flexibilidade pode ser geral e específica? Justifique. Quinta, resistência aeróbica. Permite manter por um determinado período de tempo um esforço em que o consumo de O2 equilibra-se com a sua absorção. State, sendo os esforços de fraca ou média intensidade. Pesquise o significado de steady state e descreva em seu caderno. Alunos e alunas, estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Abraço, Deus os abençoe. Pessoal, com o passar dos dias, nós vamos melhorando o nosso modo de dar aula, mas eu peço a compreensão de vocês. Fiquem todos com Deus. Um abraço.